Bom dia, queridos, graça e paz em nome do Senhor Jesus. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa devocional desta manhã. E eu gostaria que nós estivéssemos abrindo a palavra do Senhor no Evangelho de Marcos, no capítulo 14. Nós vamos estar vendo do verso 48 ao verso 52. A palavra do Senhor nos diz: Disse-lhe Jesus: Saíste com espadas e porretes para prender-me, como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendeste. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-os, todos fugiram. Seguia um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão, mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Queridos, quando Marcos ele escreveu o Evangelho de Marcos, é possível que ele tenha escrito aqui principalmente aos cristãos gentios que não eram judeus, e é interessante que ele parecia assim muito perceptivo com relação à pessoa de Jesus, pois ele faz aqui referências várias, né, aos sentimentos do Senhor Jesus, né? Muitas vezes a gente percebe ele falando, mostrando a questão emocional, sentimental do Senhor, né? Decepção, cansaço, assombro, gemidos, os afetos do Senhor. E muitos comentaristas acreditam que o jovem do texto que Marcos está relatando era o próprio Marcos, era o próprio evangelista, era o próprio Marcos, por causa da irrelevância dos detalhes com relação à pessoa na qual ele está se referindo a esse jovem. Mas o fato ocorre exatamente aqui quando o Senhor Jesus ele está ali sendo preso, naquela noite onde Cristo é preso. Nesse período, Marcos ele tem ali entre 24 a 40 anos, e provavelmente nesse momento da noite, onde eles vêm ali para prender a Cristo, ao Senhor Jesus, ele estava dormindo, né? Era tarde da noite e ele estava dormindo. E ele acorda então com o barulho, com aquele tumulto que estava acontecendo. Ele se levanta ali às pressas, se enrola em um lençol e, ao ser identificado, ele foge. Ele sai em fuga, né? E a sua fuga ela se explica, né, pelo seguinte, né? Primeiro, uma pessoa recém-acordada ela perde muito a presença de espírito, né? Ela não sabe muito o que está acontecendo no momento em que ela acorda, né? E em segundo lugar ali, porque a sua vestimenta na qual ele estava vestido, esse lençol, né, facilitava muito a sua fuga, né? Era fácil fugir apenas ali enrolado, coberto por este lençol, né? E isso nos mostra, queridos, que todos nós, né, indistintamente, nós somos de algum modo tentados a fugir muitas vezes do Senhor, né? Isso tem mostrado, né, durante tantos tempos, né, tantas vidas, né, que têm fugido da presença do Senhor, têm se distanciado do Senhor, têm largado o Senhor, né, muitas vezes cristãos, né, líderes, né, nós vemos até desde o Éden, né, ali a fuga de Adão no momento que peca, no momento em que transgride, ele procura fugir da presença do Senhor, né? E o pecado, né, o mundo,
né, as circunstâncias, elas podem, né, nos fazer muitas vezes a estarmos nos distanciando, a estarmos fugindo da presença do Senhor, nos distanciando do Senhor, mesmo sem tendo o entendimento, a consciência momentânea necessária para isso. E o que facilita a nossa fuga muitas vezes? O que facilitou a fuga de perto do Senhor, ali para aquele jovem, foi exatamente aquele lençol. No momento que lançaram mão dele, ele larga o lençol e ele foge. Né? Então aquele lençol que, apesar de o cobrir, né, de estar o cobrindo, era também muito fácil de largar. Né? Era só soltar, largar e fugir. Né? E há muita gente, né, fugindo e deixando a comunhão, deixando o Senhor Jesus, porque não tem nada firme com que se cobrir. Né? A semelhança daquele jovem, que tinha apenas aquele lençol. Né? Vidas que não têm nada com que se cobrir, nada firme, com firmeza, têm fugido, se distanciado, deixado do Senhor. Na hora da pressão, das pressões, na hora das dificuldades, na hora do susto, né, da tentação que muitas vezes chega, é fácil livrar-se do compromisso. Né? São os lençóis da vida. Né? É só largá-los, é só abandoná-los, né, e fugir. Né? Um desses lençóis que nós vemos é o lençol da religiosidade. Né? O lençol da religiosidade é aquele lençol onde há apenas religião. É uma religião vazia, é uma religião oca, sem sentido. Né? É apenas a tradição, ela não dá segurança, né? Ela não traz segurança, ela não traz firmeza. Né? O lençol da religiosidade, ele é sem profundidade. É a graça barata, é a graça sem compromisso, é a graça que não tem custo nenhum, né? Não há compromisso nenhum, né? É só a prática da religiosidade. E na hora das lutas pode ser facilmente abandonada, largada, né? Deixada para trás. Né? Muitas vezes são vidas que vão ao templo, que têm os seus rituais, que contribuem, né, participam da liturgia, trabalham, estão presentes, mas muitas vezes é só religião, é o lençol da religiosidade, né, e não resiste às pressões, às lutas, né, às dificuldades, né, e lança sobre si, muitas vezes, esse lençol da religiosidade. Né? E em segundo lugar, nós vemos também muitas vezes o lençol do moralismo. Né? É só uma cobertura aparente, né? Leve, superficial. Né? O lençol do moralismo, né? Que muitas vezes está nos cobrindo, né? Próximos a Cristo, né? É uma capa externa, né? Muitas vezes é uma máscara, né? É aquela lista, muitas vezes, do que pode, né, se fazer, o que não pode fazer. Isso pode, aquilo não pode. Né? É puro moralismo. Né? E muitas vezes vivem, né, para criticar, para apontar erros, para julgar. Né? Esse é o lençol do moralismo. Quanto mais se enrola, né, se envolve nesse lençol aqui do moralismo, desse legalismo, mais possibilidade tem de fugir, de estar distante do Senhor. Né? Quanto mais se aproxima, mais se envolve com o legalismo, mais com o moralismo, mais se distancia da comunhão genuína, né? Da percepção, né? Genuína da comunhão com Deus, né? Da intimidade com Deus. Né? Você conversa com a pessoa,
você conversa com ela, né? Você pergunta se está tudo bem, se está tudo ótimo, né? E ela diz que está bem, que está nos céus, né? E, na verdade, muitas vezes não condiz com a realidade. Às vezes a pessoa ela está despedaçada, ela está vazia, né? A família, os filhos, o emocional, o espiritual, né? E quando vem as pressões, as lutas, ela lança fora o lençol do moralismo. Ela larga, ela abandona, né? E ela deixa e foge, abandonando esse lençol do moralismo na sua vida, né? Em terceiro lugar, que nós vemos aqui é o lençol, muitas vezes, da conversão oba-oba, né? É uma atitude baseada na empolgação, né? Se toma aquele lençol, né, da conversão oba-oba, né, que é uma conversão, um compromisso, né, feito na empolgação, no momento, no emocionalismo e de momento, né, muitas vezes motivados ali, muitas vezes pelo pastor, pelo culto, pela música, muitas vezes pelas atividades da igreja, né, por causa dos amigos, né, da esposa, do esposo, do namorado, enfim, não houve o novo nascimento, não houve a regeneração, né, não houve um comprometimento, um arrependimento de coração, né, uma obra regeneradora do espírito no coração. E quando vem as pressões, vem as lutas, vem as dificuldades, né, se lança o lençol da conversão oba-oba fora, né, se abandona, né, se deixa para trás esse lençol dessa conversão superficial, essa conversão do oba-oba, né? Não houve aquela metanoia, a conversão de mente, de coração, né, de atitude. Mas o que é, então, que nos prende a Cristo, então, diferentemente, né? Há coisas que, apesar das pressões, das lutas, das dificuldades, dos sustos, né, como passou aquele jovem, que nós passamos, né, a nos aproximar do Senhor, né, que nos prende ao Senhor. E o que é que nos prende, né? Em primeiro lugar, é quando nós não temos coisas para deixar. Aquele jovem, ele tinha lençóis, ele tinha lençol, né, para deixar, né? E o que nos prende a Cristo, o que nos prende a verdadeira intimidade, a verdadeiro relacionamento com Deus, é não termos coisas para deixar, né? Nada deve nos cobrir a não ser a graça de Deus. A graça de Deus é que tem que nos cobrir, né? Somos cobertos pela graça de Deus, que é dom de Deus, é mérito de Deus, né? É presente de Deus, é a certeza da presença de Deus conosco, né? Marcos, ele fugiu, largou o lençol e tudo que tinha, mas o que possuímos não podemos abandonar, né? Em Hebreus 10:38, nós vemos que a palavra de Deus, ela diz: mas o justo, ele viverá pela fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Aquele jovem, ele recuou, ele deixou os seus lençóis, mas quando nós não temos, né, coisas para largar, né, para deixar, e estamos cobertos unicamente, né, pela graça salvífica do nosso Deus, pela sua presença, né, nós vamos avançar, nós vamos viver pela fé, né? E o próprio Deus, ele diz, se ele recuar, né, se ele voltar atrás, a minha alma, ela não tem prazer nele, né? Os discípulos dizem ao Senhor ali, quando todos estão abandonando ao Senhor, diante daquele discurso de compromisso, de renúncia, eles dizem: Senhor, para onde iremos nós? Se somente o Senhor tem as palavras de vida eterna, para onde é que nós iremos?
né? Largaremos, né? Sairemos da sua presença, da sua comunhão, para onde é que nós iremos, né? Isso é a certeza absoluta, né, da vida eterna, né? É a certeza do nosso compromisso com Ele, né? E isso está encorpado em nós, né? Porque não há nada que está nos cobrindo a não ser a graça de Deus. É onde eu digo, não mais eu vivo, mas Cristo, Ele vive em mim. E a vida que eu agora vivo, eu não posso largar, eu não posso abandonar, eu não posso deixar, não é um lençol, mas vivo-a pela fé no Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Se alguém está em Cristo, ele é nova criação. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo, né? Em segundo lugar, é a consciência do perigo, que nos prende a Cristo, é a consciência muitas vezes do perigo. Aquele jovem estava fazendo ali um discipulado curioso, né? Apenas distante. Era um discipulado, era um seguir a Cristo apenas de curiosidade naquele momento, né? De longe, né? Era um discipulado que ia e voltava sem compromisso, né? E a consciência de seguir a Cristo, ela implica em lutas, em adversidades, em dificuldades, em renúncia, em renunciar à própria vida por amor ao Senhor. O Senhor Jesus, ele diz que aquele que não está disposto a deixar pai, mãe, amigos, irmãos, tudo, absolutamente tudo por mim, ele não pode ser o meu discípulo, ele não é digno de mim, né? E a palavra de Deus, ela diz que no mundo nós teríamos aflições, nós teríamos lutas, mas o Senhor, ele venceu o mundo e nós precisamos estar conscientes desse perigo, né? A palavra do Senhor, ela diz, vigiai e orai para que não entreis em tentação, né? Aquele jovem não orava, aquele jovem não vigiava e por isso foi fácil deixar aquele lençol. O Senhor ele diz vigiai permanentemente, né? Orai, né? E nós temos uma luta constante. O Senhor Jesus, ele diz que o inimigo das nossas almas, ele se aproxima, né? O diabo, ele se aproxima, aquele na qual eu não tenho nada com ele, ele se aproxima, o príncipe das trevas, e esse é o momento dele. Era um momento de luta, de batalha, era um momento ali de confronto, e esse jovem não estava preparado, não estava consciente, né? E nós lutamos contra os principados, contra as potestades, nós lutamos contra esse mundo tenebroso, contra as hostes espirituais das trevas que militam, né? O diabo, o nosso adversário, ele anda ao derredor, né? Buscando a quem possa tragar, a quem possa derrubar, né? Tropeçar, como fez com esse jovem, né? E em terceiro e último lugar, nós precisamos estar, então, cingidos de modo adequado, né? O que nos prende é estarmos cingidos, né? É como uma cinta, né? É como estar vestidos, né? Aquele jovem estava apenas com um lençol, ele estava dormindo apenas com um lençol, né? Sem chance de defesa, né? Diante de um ataque, diante das lutas, diante da pressão ali, da tentação, ele estava ali vulnerável, né? E nós devemos estar preparados sempre para a confrontação toda hora. E para isso nós precisamos estar cingidos, preparados, prontos, né? O próprio Senhor Jesus, ele diz ali em Lucas 12:35, que estejam cingidos os vossos lombos e acesas as vossas candeias, que nós precisamos estar preparados, nós precisamos estar vestidos, cingidos os vossos lombos, preparados
ali para a batalha, né? Com a candeia na mão, a luz na mão para avançar, para lutar, para iluminar, né? Que nós precisamos estar alertas, né? Nós precisamos, mesmo descansando, nós precisamos estar armados, nós precisamos estar equipados, né? Efésios, apóstolo Paulo, ele vai dizer, depois de tudo aquilo que o cristão é, né? O seu relacionamento com Deus, a sua eleição, a sua salvação, a sua glorificação, ele vai terminar lá no capítulo 6, falando da batalha, da luta que nós temos, da luta espiritual que nós temos permanentemente e que nós precisamos estar lutando, nós precisamos estar vestidos. E ali ele fala, então, da couraça da justiça, estarmos vestidos, né, com essa armadura espiritual, né, que é as vestimentas do cristão, né, o capacete da salvação, né, a certeza da salvação, né, calçados os pés com o evangelho, né, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, né. Então, a justiça, a verdade, o conhecimento da palavra, né, tudo isso, né, como armas, né, para a nossa defesa, para o nosso enfrentamento, a nossa batalha, né, e não com os lençóis que surgem, né, os lençóis muitas vezes da religiosidade, né, os lençóis emocionais, os lençóis muitas vezes psicológicos, morais, do legalismo. E só assim nós não corremos o risco de fugirmos, muitas vezes desnudos, né, diante das pressões, das lutas, das dificuldades da vida para longe do Senhor. Mas, pelo contrário, estarmos muito mais próximos, muito mais íntimos, muito mais em comunhão e crescendo em graça, crescendo em conhecimento, crescendo na presença desse Deus glorioso que tudo pode, esse Deus maravilhoso que a partir daquele momento vai ali para a cruz e entrega e oferece a sua vida ali pelos nossos pecados, pela redenção da nossa alma, para a glória do seu nome. Vamos orar, queridos. Pai, em nome de Jesus, nós te glorificamos, nós te exaltamos na beleza da tua glória. E queremos, ó Pai, ó Deus, nesse momento, estar colocando, Senhor, ó Deus, as nossas vidas, ó Deus, diante do Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós, ó Pai, não queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que nenhum, Senhor, ó Pai, desses lençóis esteja, ó Deus, sobre, ó Deus, as nossas vidas. Nós, ó Pai, queremos, ó Pai, estar nos despindo de tudo aquilo que, ó Deus, é uma falsa segurança, ó Deus, é uma falsa religiosidade, é uma falsa comunhão, ó Deus, é um falso discipulado, Senhor, contigo, ó Pai. Nós queremos, ó Deus, em nome de Jesus, que o Senhor esteja, ó Deus, derramando, Senhor, ó Deus, graça, ó Deus bendita, tua graça, ó Deus, imarcessível sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações e nos fortalecendo, ó Deus, na tua presença, ó Deus, a cada dia, para que possamos, ó Deus, estar, ó Deus, enfrentando, ó Deus, estarmos, ó Deus, nessa batalha, vigiando, ó Deus, orando e, ó Pai, rompendo, vencendo, ó Deus, a cada dia no Senhor, ó Deus, para a glória, ó Deus, do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, agradecidos, nos ajude, nos fortaleça em Cristo Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, e tenha um restante de dia abençoado na presença do Senhor.